para falar sobre fortalecendo o ecossistema de inovação em saúde, case da Aeretis. Então, Celeste, com você a palavras de boas-vindas e depois passo diretamente para a Camila, que vai fazer a sua introdução e a sua palestra. Eu quero dar as boas-vindas aos participantes da Fiocruz e de parceiros aí de outras instituições brasileiras. A presença de vocês é muito importante. Nossa ideia, na Fiocruz, quando a gente abriu a estratégia dessas lives, é realmente motivar, é tentar aprofundar as questões mais delicadas que envolvem a questão de criação de empresas de base científico-tecnológica, principalmente, nas instituições públicas, um conjunto de legislações grandes e que jogam para que as instituições de ensino e pesquisa tomem atitude, regulem, o marco legal, criem condições para isso acontecer. Então, esse espaço é um espaço muito carinhoso para nós, A ideia é que realmente todos que participam possam falar, possam agregar valor ao debate, a gente quer ouvir todos, a gente quer aprender com vocês, e é isso que, então, motiva a gente está abrindo esse espaço todas as últimas quartas-feiras do mês para conversar, sobre inovação para o empreendedorismo e todas as suas mazelas e todas as suas, as oportunidades que tem como uma frente de possibilidade de transformar conhecimento em produto e resolver problemas. Então, é isso. Anderson, volto a você, que você vai apresentar a Camila, Sim, só lembrando que no roteiro da programação, Camila vai falar em torno de 40 minutos a 1 hora, e depois teremos 1 hora de debate, que, como o Celeste falou, o objetivo mesmo é que aqui seja um canal institucional, também fora da instituição, para debater assuntos relacionados ao tema empreendedorismo, e ciências da vida. Então, aproveitem, para antecipar suas perguntas pelo chat, que eu vou controlando aqui, e após a gente abre para o debate. Então, Camila, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, e a palavra está com você. Gente, boa tarde a todos. Queria agradecer a Celeste, ao Anderson pelo convite, dizer que é um prazer estar aqui com vocês. Eu acho essa pauta super importante, que quanto mais a gente conseguir debater, para ver como é que a gente consegue melhorar esse tema no nosso país, mais interessante. Gente, eu não sei se todos me conhecem, acredito que não. Eu sou gerente de inovação aqui do Einstein, do Hospital Albert Einstein, e eu comando hoje a Aeretis Bio, que é o hub de inovação do Einstein, que atua nessa questão de empreendedorismo e nessa interface com as startups. Como é que eu vim parar aqui, Como é que eu vim parar nesse meio de empreendedorismo? Na verdade, a vida veio me levando, sabe? Veio me trazendo para cá. Porque eu sou graduada, mestre e doutora em biotecnologia, como, vários colegas acadêmicos, eu tinha também as minhas ambições acadêmicas. Acabou que no meio do caminho eu fiz um doutorado sanduíche com indústria e eu me apaixonei por essa questão de a gente, levar a nossa pesquisa para o mercado e ver aquilo sendo aplicado lá na frente. E aí me deu 5 minutos, cadê minha mochilinha? Vim para São Paulo, consegui uma oportunidade no Einstein para fazer um pós-doc, porque eu acreditava, e acredito ainda que eu estando dentro, onde está um mar de problemas a serem resolvidos, dentro de um sistema de saúde, eu ia conseguir ter ideias para resolver, para que eu pudesse, através das minhas pesquisas, levar aquilo para o mercado. Mas eu fui desvirtuada no meio do caminho, eu recebi um convite do diretor de inovação em 2017, no primeiro momento para trabalhar como consultora científica. Ele dizia que eu era a tecla SAP dele, porque ele não entendia de biotecnologia e ele precisava de alguém que ajudasse ele a entender se a startup de fato tinha alguma coisa que era relevante ou se aquilo que ela estava dizendo era aquilo mesmo. E aí as coisas foram meio que acontecendo, e depois eu conto que a minha história ela se confunde com a da Aeretis, porque eu fui evoluindo na minha carreira na medida em que a Aeretis também foi evoluindo, então a gente foi crescendo juntos enfim, então eu vou contar um pouquinho para vocês como que nasce a inovação do Einstein, e como que a gente tem trabalhado hoje com inovação, e o que a gente tem contribuído e o que falta ainda, o que tem de oportunidades. Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Vocês estão vendo? Sim.
Ok. Então, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre como é que a gente fortalece o ecossistema de inovação em saúde e qual é a contribuição da Aerids, né? Por que isso, né? Porque a gente acredita muito, e isso é real e genuíno, que ninguém faz inovação sozinho, é impossível, né? E que cada um de nós, cada hub de inovação, cada instituição de ensino, cada instituição de saúde tem um papel extremamente relevante, né? A gente estava até conversando nos bastidores aqui antes de vocês entrarem com a Celeste, que os problemas eles existem onde quer que estejamos, né? Seja no setor público, no privado, o que muda é o problema, os desafios que a gente enfrenta, mas eles existem. Então, por isso que cada um de nós tem muito a contribuir com esse ecossistema. Então, falando, eu vou talvez repetir coisas aqui que vocês já sabem, né? Como é que a gente está em relação ao cenário de saúde no Brasil. Nós temos hoje um dos mais complexos e maiores sistemas de saúde do mundo, né? Visto a nossa própria população. E esse sistema de saúde ele engloba hospitais, públicos, privados, clínicas, laboratórios, farmácias, seguradoras de saúde. Dependemos do SUS, né? A maior parte da nossa saúde hoje, 70% da nossa população depende do Sistema Único de Saúde, mas a gente entende também que o setor privado tem um papel relevante nesse sistema como um todo, né? E a gente sabe também que o sistema de saúde ele enfrenta fortes desafios, né? A população está crescendo, envelhecendo, e aí a gente tem a necessidade, então, de buscar alternativas para que esse sistema de saúde seja sustentável. E ninguém tem dúvidas hoje de que todas essas tecnologias que a gente vem visto, seja elas na era digital ou de novas terapias, enfim, novos métodos diagnósticos, certamente podem ser grandes aliados na manutenção desse sistema, né? Na manutenção e no desenvolvimento desse sistema de saúde. E o que a gente vê nesse sentido, então, em termos de tecnologia, né? A gente vê um avanço bem interessante, então, com aumento, né, da incorporação de novas tecnologias. Eu sempre falo que eu tento olhar as coisas pelo lado positivo, e se existe um lado positivo da pandemia, né, obviamente que foi muito negativo, mas o lado positivo foi porque várias coisas aconteceram, né? Nós ganhamos velocidade na forma como a gente atua, e isso também se refletiu na incorporação de tecnologias, né? Na aceleração da transformação digital, que já vinha acontecendo no nosso país, mas certamente a pandemia foi o combustível que faltava para que a gente visse as coisas serem aplicadas, né, na prática. Então, enfim, esse é o cenário, né? Obviamente, teve muito crescimento, mas estamos falando de saúde, né? E saúde não só no Brasil, mas no mundo, sempre há muitos problemas para serem resolvidos. Mas quem vive de inovação, quem respira inovação, sabe que problema é oportunidade. Então, se há ainda os desafios, significa que há muitas oportunidades para serem trabalhadas, né? Então, essa é a mensagem otimista dentro dos desafios. Gente, eu não estou vendo ninguém, tá? Então, se alguém tiver alguma dúvida, já pode ir colocando. Eu estou só vendo minha tela aqui, mas já pode ir direcionando as perguntas. E aí, como eu disse, as tecnologias, né, elas podem ter um papel muito relevante nesse cenário de desenvolvimento do sistema de saúde, né? E aí, só olhando para dentro de casa, né, olhando os números das startups que o Einstein tem investido, só dessas startups aqui são mais de 39 milhões de vidas impactadas. Então, é muito interessante a forma como essas startups, através da tecnologia, a gente tem sim visto um desenvolvimento do ecossistema de saúde no Brasil, e é lindo ver essa atuação dessas empresas, né? Me perguntaram outro dia até por que eu tinha saído dessa da minha carreira acadêmica, né? Sendo que eu tinha tanta vontade de desenvolver algo para entregar para a população, e quando eu olho um número desse, eu falo, uau,
eu não segui com a minha pesquisa, mas olha quanta gente eu estou ajudando de alguma forma, né? Estando dentro de um hub de inovação. Porque, de fato, eu acredito que essas empresas, não só as da Aerits, obviamente, né? Mas elas estão fazendo diferença no sistema, né? E de que tecnologias a gente está falando, né? Aqui eu trouxe só um apanhado e exemplos, né? De tecnologias mais no âmbito digital e talvez até medical device, né? Então, a gente tem visto grandes avanços aí dos wearables, a própria telemedicina, que antes era um tabu e a pandemia trouxe e agora já é algo que permeia a nossa vida, né? Os prontuários eletrônicos, que também muito se fala, né? Porque tem grande concentração de dados, e dados hoje pode gerar muitas ferramentas para auxiliar, né, na gestão da nossa saúde, na predição de doenças. A própria inteligência artificial, né, que inclusive faz uso desses dados para que a gente gere esses algoritmos, realidade virtual, realidade aumentada, IoT, todo o analytics que envolve, né, todos esses dados que vêm da plataforma de telemedicina, dos prontuários, dos algoritmos, dos wearables. Então, toda essa questão de análise dos dados que no final do dia geram resultados interessantes. Impressão 3D, saúde e várias plataformas de saúde mental, né? E aí aqui tem muitas plataformas terapêuticas, né? E os aplicativos de modo geral, né? E quando a gente olha para aplicativos, inclusive, depois eu vou contar um pouquinho da história da Aerits, né? Parece que começou deles, né? Assim, toda essa transformação digital começou a ser pulverizada através desses aplicativos. Então, só exemplos, e aqui eu nem cito a área de biotecnologia, mas a gente sabe, né, que existem várias coisas acontecendo também com terapias avançadas, terapia gênica, por exemplo, que tem ganhado certo destaque no cenário de saúde, né? Pronto. Então, só aqui em termos de digital, né? Para a gente ficar de olho, três tendências aí, né? O uso de IA generativa, terapias digitais, né? Isso já tem várias terapias aprovadas no FDA, por exemplo, e enfim, a gente tem opções de ter essas terapias 24/7, né? Então, todo o tempo disponível. E o próprio monitoramento do ambiente que a gente vive, parâmetros de saúde que são medidos hoje através do celular, como qualidade do sono, né? E através dos wearables. E aqui só um pouquinho, por que as pessoas estão tão de olho em terapias digitais, né? Justamente porque você consegue realizar tratamentos 24/7, você consegue enriquecer todo o seu sistema ali com dados em tempo real daquele paciente, né? E você consegue tratar um número muito grande de pessoas e utilizar de ferramentas de tecnologia para isso. E aí, enfim, o que a gente tem aí de oportunidades, né? Para a gente, como eu falei, quando a gente fala de desafios, se a gente trabalhar em cima, eles viram oportunidades, né? Então, o que a gente tem de oportunidades, como é que a gente aumenta o acesso à saúde, né? Porque não adianta nada ter muitas tecnologias se elas não estão chegando onde elas têm que chegar, né? Como é que a gente cria soluções para reduzir custos? Não se fala em outra coisa em relação ao sistema de saúde, né? Tá todo mundo buscando, independente se é sistema público ou privado, buscando reduzir custos, mantendo a qualidade do atendimento, a segurança do paciente. E aí entra o item, né? Melhora da qualidade do cuidado. Todo mundo, ainda mais quando está doente, quer ser bem cuidado, né? A gente fica frágil, a gente fica carente de cuidado. Um cuidado multidisciplinar, né? Acho que a medicina ela tem olhado, né, para o paciente como um todo e não só órgão específico, né? Então, assim, como é que eu trago uma gestão de cuidado multidisciplinar? Tem uma oportunidade aqui para mudar o próprio modelo de cuidado, de cura para prevenção, então algo que todo mundo vem falando, né? Como é que eu crio soluções pensando em prevenir doenças e não só para curar, né? Como é que eu mudo o modelo de fee for service para fee for value? Então, assim, eu preciso entregar valor, eu preciso entregar qualidade naquilo que eu entrego e não simplesmente cobrar por um serviço.
eu preciso cobrar pelo resultado que eu gero desse serviço. Precisamos de mais ferramentas de apoio ao diagnóstico. Tem tanta coisa ainda que a gente não consegue chegar no diagnóstico de uma maneira muito fácil, ou o próprio diagnóstico se confunde com outras doenças, né? A própria medicina personalizada, que a gente fala tanto, né? E ainda existem várias barreiras, como o custo, por exemplo. Como é que a gente vai entregar essa medicina personalizada para a população em geral, né? Como é que a gente otimiza o processo de P&D para novos medicamentos? Então, aqui pensando um pouco de desenvolvimento, já tem várias ferramentas, né, no mercado, mas é algo que todo mundo está olhando, né? Como é que a gente ganha tempo, como é que a gente otimiza recursos, né? E está sempre atento aí às tendências, aos insights e aos riscos do ambiente, né? Quando a gente estiver pensando aí em desenvolver novas tecnologias. E aí os desafios que, independente do que a gente estiver desenvolvendo, principalmente no âmbito digital, segurança e privacidade de dados, né? Então, como é que eu faço tudo isso, mas ao mesmo tempo eu garanto segurança e privacidade dos dados, que é um tema super quente, principalmente na área digital. Como é que eu construo tecnologias que estejam em compliance ao regulatório, né? O que a Anvisa preconiza, FDA e tudo mais. Como é que eu integro todos esses dados que estão sendo gerados? Como é que eu transformo dados não estruturados em dados que eu consiga trabalhar, né? Porque muito se fala no volume de dados que a gente gera, mas pouco a gente consegue utilizar esse dado, né? Porque ele é não estruturado. Como é que a gente lida com acesso desigual? É o que eu estou dizendo, assim... Tanto está sendo feito, a gente vê os avanços, mas ao mesmo tempo está tão distante ainda da gente ver as tecnologias de fato pulverizadas Brasil afora, né? Até pensando em mercado, quando a gente olha para as próprias startups, é incrível como elas focam os seus negócios na região sudeste. Às vezes a gente até briga aqui com elas falando, gente, mas olha outros estados, porque de repente é até mais fácil você incorporar essa tecnologia em outros estados, mas a própria economia da região sudeste faz com que as empresas acabem focando essa estratégia de go-to-market, enfim, aqui, e isso acaba, enfim, né, as tecnologias não chegam para os outros lugares, né? Existe ainda uma resistência à adoção à tecnologia, então melhorou muito, né? Mas não é tão simples ainda, a gente ainda tem gerações que não estão tão acostumadas à tecnologia, né? Então isso é um desafio, isso tem muito relacionado à mudança de cultura também. Como é que eu crio soluções que eu consigo ter usabilidade? Porque, imagina, a gente sempre falou isso no começo, quando começou a pulverizar muitos aplicativos de saúde. Eu mesmo baixava todos no meu celular, porque eu tinha que testar, né? De repente tinha um monte, eu ficava até perdida o que eu ia fazer com aquilo, né? Então, como é que a gente lida? As soluções, elas têm que ser fácil, eu tenho que, né? Tem que ser, não tem que me onerar nem a mim, nem ao enfermeiro, nem ao médico, né? Como é que eu engajo os pacientes, né, para essas soluções, e como é que eu crio soluções que têm performance, né? Então, aqui um pouco das oportunidades, dos desafios para a gente desenvolver. E voltando a falar um pouquinho das health techs no Brasil, né? Então, a gente está vendo que tem muita oportunidade, muitos problemas de saúde não resolvidos, a questão do acesso que a gente precisa superar e pulverizar essas tecnologias para o Brasil como um todo, mas como é que estão como é que a gente está vendo esse crescimento das health techs? Será que ele está acompanhando o crescimento da população? Será que está acompanhando o crescimento desses problemas todos que a gente tem, né? Não está, né? Quando a gente olha a evolução no números de health tech ano a ano, tem uma queda considerável nos últimos anos. Então, a gente não está vendo o crescimento dessas startups na mesma proporção que a gente via alguns anos atrás, né? Então, até mesmo ano de fundação, né? Se a gente olhar, 50% nasceram ali em 2016, 2019, só nem 12% nos últimos anos. Então, enfim,
É um número a ser pensado, né? E além de tudo, além da gente não estar vendo o surgimento de novas empresas, a gente está vendo uma taxa de mortalidade muito alta, né? Então, assim, 50% pelo menos morre em 5 anos. Isso é bastante alto. Então, é importante a gente ficar de olho também no porquê que isso está acontecendo, né? Gente, tinha alguém que levantou a mão, só que eu não consigo mais ver quem foi. Se quiser abrir o microfone para perguntar, fica à vontade. Era a Eliane que tinha Eliane? levantado a mão, mas eu acho que a gente pode deixar para o final as Tá perguntas, bom, que a tá gente bom. deixa um tempo de 1 hora para o Tá debate. bom. Eu E, anotei Eliane, então se aqui. quiser antecipar suas perguntas aqui pelo chat, para dar agilidade, fique à vontade. Tá bom, mas eu anotei aqui o nome da Eliane e depois eu puxo ela para conversar. E aí, então, vamos lá investigar, né, o que está acontecendo com essas health techs, por que elas não estão crescendo, né? E aí a gente olha um pouco para os hubs, né? Porque eu acho que os hubs de inovação eles têm um papel muito importante, porque é a casa dessas startups, né? Ali que você acolhe, que você dá um espaço físico, que você dá um café para ela fazer uma reunião com o cliente, é ali que você dá o seu ombro no dia que deu tudo ruim, né? Enfim, então tem um papel muito relevante. E aí, quando a gente olha, menos de 30% das startups elas se relacionam com esses hubs de inovação. Interessante, né? Embora tenham tantos, a relação, a profundidade, né, com esses hubs ela ainda é muito pequena. Não sei se isso está associado à mortalidade, mas será que se elas estivessem mais acolhidas, será que elas estivessem mais envolvidas com esses hubs, né? E os hubs também oferecendo um apoio talvez mais expressivo, a gente conseguiria mudar isso, né? E aí, olhando para dentro de casa, né? Porque a gente fica se perguntando todo o tempo o que eu posso fazer para melhorar, o que não tá bom, e a gente fica perguntando para as startups toda hora o que a gente tem que fazer para melhorar. E aí, quando a gente vai olhar para dentro de casa, por que eu não estou conseguindo trazer novas empresas, né? E aí uma coisa chama muita atenção. Esse sem diferencial aqui, que a gente trago aqui, né, dos números da Eretz desse ano, o que significa esse sem diferencial? Na maioria das vezes, as soluções que estão chegando, dessas empresas que estão sendo criadas, né, as novas, essas soluções elas chegam assim, ou já traz alguma coisa, que já tem 10 empresas no mercado que já resolveram aquele problema de maneira muito eficaz, porque não tem problema você desenvolver algo que alguém já desenvolveu, né? Mas você tem que trazer algo a mais, seja no custo, seja na velocidade de entrega, você tem que trazer alguma coisa, um diferencial competitivo você deve ter. Porque o que vai fazer eu cancelar o meu contrato com a empresa X e contratar a empresa Y se não tiver nenhum diferencial, né? E aí elas vêm assim com coisas que já estão muito batidas, então coisas assim, nossa, mas já tem, né? Já está tão pulverizado. Ou com problemas de saúde que, na verdade, nem é mais um problema, né? Aquilo já está muito bem resolvido. E a gente fica sentido com isso, porque, poxa vida, né? A pessoa teve interesse em empreender, né? E a gente sabe que essa vida de empreendedorismo, ela não é fácil. Eu sou casada com um empreendedor e eu sei o que é isso. É muito difícil, né? E, enfim, mas ele o mais difícil ele já fez, né? Ele decidiu empreender. E a gente fica, poxa, nossa, se tivesse um produto bom na mão desse empreendedor, seria fantástico, né? Mas é isso, as soluções que estão chegando, elas estão um pouco desconectadas com a necessidade. Lembra que eu falei, tem tanta coisa que não foi resolvida ainda? Mais um papel relevante dos hubs, né? Como é que a gente traz esses empreendedores para perto? E mostra para eles essas dores que não foram resolvidas ainda, né? E aí tem um ponto muito importante aqui para quem quer empreender e está nesse processo, a fase da validação, né? Muitos empreendedores ficam muito presos à solução e esquecem do problema e não fazem uma boa análise de mercado. O que alguém já fez para solucionar aquele problema? Fica tão cego no produto que esquece disso, né? E aí as coisas não andam. Então, assim,
até está surgindo startups, né? Mas a gente está observando que aquelas dores reais mesmo do sistema de saúde, elas continuam ali esperando alguém vir resolvê-las, né? Então, esse foi algo bem interessante. Mas agora eu falei um pouco do sistema, agora eu vou falar como é que a gente está trabalhando com isso, né? O que o Einstein está fazendo para contribuir, enfim, o que a gente tem feito. Então, não sei se todo mundo conhece o Einstein, né? O Einstein é um hospital privado, sem fins lucrativos, e embora todo mundo fale Hospital Einstein, né, nós somos, na verdade, um sistema de saúde, que tem serviços hospitalares, né? Então a gente tem sim hospitais, unidades básicas de saúde, medicina diagnóstica, né? Atendimento ambulatorial, uma área de pesquisa e inovação, uma área de responsabilidade social e ensino e educação, tá? Então esses são os pilares que suportam a atuação do Einstein hoje. Aqui um pouco dos nossos números, né? Então, assim, algumas pessoas não sabem, mas o Einstein atua fortemente no sistema público de saúde. Nós administramos algumas unidades públicas de saúde. Para ser mais exata, né? Hoje o Einstein, na verdade, tem mais unidades no sistema público do que no privado, né? E quando você olha os números, assim, tem várias coisas que, na verdade, a gente faz até mais no serviço público do que no privado, né? Tanto o número de leitos, no partos, enfim, uma série de coisas que são bem mais expressivas no sistema público. Mas como é que era, né? O Einstein, vou pensar aqui em 2015, quando a gente começou com inovação, e aqui só para fazer o gancho de como os hubs podem contribuir, né, para esse amadurecimento do ecossistema e para o apoio, né, para essas startups. Então, vamos voltar lá a 2015, né, para a gente entender como é que era a inovação do Einstein naquela época, quando a inovação surgiu, né? Então, como é que vocês imaginam? O que a gente tinha de health tech no Brasil em si, né? Porque hoje é muito comum. Hoje você fala health tech, você fala startup, tem, né, muitos. Mas naquela época eram poucos os empreendedores, né? 2015, naquele gráfico que eu mostrei do boom de empresas que surgiram, foi de 2016 para frente, né? Então, até 2015 ainda eram escassos, né? E era difícil você encontrar esses empreendedores, porque não tinham tantos hubs de inovação assim, não tinha tanta mídia em cima disso, então era bem complicado você chegar a essas empresas, né? Cultura de inovação, ninguém quase nem falava disso, né? Porque hoje em dia é muito forte. Acho que qualquer empresa, qualquer corporação, a gente fala sobre cultura de inovação, né? Todo mundo está respirando isso, mas lá atrás isso não era tão disseminado, né? Mesmo o Einstein, né? A gente é uma instituição de saúde que sempre prezou pela inovação, porque a gente sempre tentou trazer coisa nova, né? Isso está no nosso DNA, a gente fala, né? A gente já nasce com esse DNA de inovação impregnado em nós. Mas ainda assim, a cultura mesmo de inovação, ela foi construída ao longo do tempo, né? Parcerias, Open Innovation, que isso, né? Então, naquela época, nem se falava muito desse termo Open Innovation, né? Mas, enfim, tinha coisas que obviamente aconteciam, né? Até licenciamentos de tecnologias, de universidade e tudo mais, mas não era um termo, né? Não era algo tão pulverizado como é hoje. E os hubs de inovação que eu falei que, né, a gente tinha, mas também não tinha no volume que a gente era hoje. E o que a gente fez lá? O que a gente tinha, né, em 2015? Nada também, muito pouco. A gente tinha o CIT, que na época a gente chamava de CIT, que era o Centro de Inovação Tecnológica, que era a área que fazia gestão da propriedade intelectual, então qualquer pesquisador do Einstein que tivesse desenvolvido algo era essa área que fazia gestão da propriedade intelectual, então cuidava da patente, se aparecesse alguém interessado em transferir essa tecnologia, essa área que era responsável, né? E para fomentar, né, para que novos colaboradores tivessem ideias, porque antes estava muito concentrada na pesquisa. Então, pesquisadores, né,
que faziam suas pesquisas ali de bancada, eventualmente encontravam alguma coisa e isso era patenteado. Mas a gente entendia que a inovação ela não ia vir só dos pesquisadores, a inovação ela podia vir de qualquer pessoa dentro do hospital. E aí criou-se um mecanismo para que qualquer colaborador, e é qualquer colaborador mesmo, poderia colocar suas ideias nessa plataforma. E aí tinha um time, né? Existe isso até hoje, tá? Tinha um time que avaliava se essas ideias eram legais, se não era, se tinha potencial de mercado, se tinha potencial de patente. E aí sim, um time ia lá e ajudava esses colaboradores, né, a transformarem as suas ideias em algo palpável, né, a fazer o seu MVP, né? Então a gente começa a inovação do Einstein incentivando o intraempreendedorismo. Isso foi muito forte. O que aconteceu nessa época, né? 2015, se a gente fazer uma retrospectiva, é quando começaram os primeiros aplicativos de saúde. Começaram assim, obviamente que tinha coisa antes, mas quando aquilo virou palpável na vida da gente, né? E aí tinham aqueles aplicativos de beba água, tinha aplicativo que já falava que ia medir, né, sua frequência cardíaca, então tinha algumas coisas, mas eram coisas bem isoladas, e cada aplicativo oferecia uma única função, né? E aí o que aconteceu? Era a febre dos aplicativos, todo mundo do Einstein dava ideia que um aplicativo ia resolver a vida, né? E aí, obviamente, é um hospital, a gente tem uma área de TI, mas a TI do Einstein, ela trabalhava na época para manter a operação do hospital, né? E aí a gente teve que montar um laboratório de inovação, contratar vários cientistas da computação, enfim, cientistas de dados, né? Para que eles pegassem essas ideias desses colaboradores, desses aplicativos e transformassem isso em soluções digitais. E foi bem interessante. Disso surgiram vários aplicativos, tá? 2 deles foram para mercado, né? Que é o VeriStation, não sei se vocês conhecem, que é uma plataforma que faz análise de variante genéticas. Isso ainda está dentro do Einstein, isso é utilizado, né, pelo Einstein e disseminado aí para vários grupos de pesquisa. E tem o Scala, que é uma plataforma de gestão de plantão, que surgiu de um médico que era responsável pelas escalas de plantões na UTI do Einstein, e ele falou, gente, não é possível, tem que ter um jeito mais prático de fazer essas escalas, porque eu gasto horas aqui fazendo essa escala, e isso é muito chato. E aí ele submeteu essa ideia, e aí nasceu o Scala, que é um produto hoje que está no Brasil inteiro, mas nasceu lá atrás da ideia de um médico que não sabia, obviamente, como construir um aplicativo, uma solução digital, né? Mas ele tinha uma boa ideia, ele tinha um produto que tinha um potencial de mercado. Mas, obviamente, vários outros, né, não foram para frente, e aí começou a vir aquela ideia também, tá, mas não é só fazer um aplicativo, né? A gente tem que entender que o aplicativo não roda sozinho. Eu preciso de assistência, porque quem vai atualizar o aplicativo? Quem vai manter o conteúdo atualizado, né? Quem vai subir as versões atualizadas? Quem que vai cuidar se alguém derrubar o aplicativo e ficar fora do ar? Quem que vai fazer gestão disso? Quem é que vai vender isso? Porque a inovação, ela tem graça quando ela vai para o mundo, né? Ninguém faz, o Einstein não faz inovação só para ele. Inclusive, todos os projetos que a gente trabalha, sejam eles intraempreendedorismo ou das nossas startups, né, que a gente apoia, a gente quer mais é que isso vá para o mundo, que todos os outros hospitais tenham acesso, né? E aí a gente começou a ver que a gente ia ter um caminhão de aplicativos e a gente não ia conseguir dar conta disso, né? A gente não ia conseguir colocar todos esses aplicativos no mercado. Foi aí que a gente começou a olhar para fora de casa. Então, assim, será que existem empresas que também estão desenvolvendo essas soluções e que, de repente, o Einstein pode ser parceiro, né? Seja parceiro para comprar essas tecnologias, seja um parceiro para que um médico, por exemplo, como esse, que deu a ideia do Scala, pudesse dar ideias para que uma startup pudesse usar sua máquina ali, né? Seu time de tecnologia para desenvolver algo. E aí a gente começou a olhar as startups. E aí, como é que era isso, né? Então, de novo, hoje é muito fácil você
tem uma lista, você tem um report de startups de saúde. Naquela época não existia. Naquela época, literalmente, eu sempre falo, a gente catava a mochilinha, pegava um ônibus, pegava um avião e ia atrás das startups, onde elas estivessem. Então, a gente viajava o Brasil inteiro. E às vezes viajava para falar com uma startup, porque era o que tinha lá naquela região. E assim nós fomos prospectando essas startups, né? E a gente chegava lá, tinha umas que nem queriam receber a gente, porque elas falavam: o que você quer aqui? Você não é o Einstein? Por que você quer fazer alguma coisa com uma startup? E a gente fala: nossa, mas eu tô aqui, né? Mas elas tinham medo, assim, sabe? Que a gente ia copiar alguma coisa. E aí a gente ia conversando e falava: não, a gente quer justamente unir forças, né? Porque a gente não vai ficar desenvolvendo as coisas internamente. Tinham outras que falavam: tá, o que você tem para me oferecer? E a gente ficava assim: meu Deus, o que eu tenho para oferecer? Não tenho, né? Não tinha uma incubadora, não tinha nada. A gente brincava que a gente é amor, porque era isso. A gente não tinha nada mesmo, a gente não tinha uma incubadora, a gente não tinha uma estrutura, né, para receber essas empresas. Então, o que a gente fazia? A gente trocava figurinhas. Então, a gente tentava, na medida do possível, trazer essa startup para alguém do Einstein conhecer, para dar um feedback, contar alguma coisa, né? E a gente foi entendendo aquele ecossistema. E aí, como é que começou, né? O que aconteceu nessa troca de conhecimento? A gente começou a trazer as primeiras startups para o Einstein, né? Para dentro do Einstein. E aí, quando chegava, tá, legal, trouxe aqui uma startup de realidade virtual, mas quem vai olhar isso? A Camila já viu que é legal, a Natália, né, que é também outra colega que trabalhava na área, já viu que é legal, mas a Natália e a Camila, né, são duas pessoas dentro do Einstein inteiro. A gente precisava de médicos, de tomadores de decisão que dissessem se aquilo era bom, se não era, e se a gente ia fazer alguma coisa com aquela empresa. Mas e aí? Quem quer gastar seu tempo para falar com uma empresa de 2, 3 pessoas, né? Que eu nem sei se a tecnologia funciona. Então, era um tabu, gente, não era fácil, né? Então, assim, a gente tinha na época 2, 3 médicos, coitados, que tudo que aparecia eles que avaliavam, não importa. Era um oncologista, 2 oncologistas, na verdade, que avaliavam de tudo. Porque eles gostavam, sabe? Eles saíam do consultório e vinham ali ficar uma horinha com a startup, conhecendo e vendo. Então era um sacrifício, porque chegava, então você tinha que ir lá, bater na porta, e doutor, será que o doutor pode, né, reservar um pouquinho do seu tempo só para falar com a empresa aqui? E, enfim, a gente tomava várias portas na cara. Mas a gente não desistiu, né? Porque também não era fácil. A gente foi, até que hoje eu não preciso mais bater. O médico bate na nossa porta, ele pede para ver. Ele quer estar junto, ele quer ver o que está acontecendo, ele quer fazer projeto junto com a startup, porque ele entende que é rápido, né? É muito rápido fazer coisa com startup, e os empreendedores têm garra, têm vontade de fazer as coisas, e eles adoram estar junto disso, né? Então, assim, mas foi um trabalho de formiguinha, as coisas elas não estavam prontas, né? A gente foi entendendo e tentando amadurecer a cultura de inovação no que diz respeito a trabalho com startups dentro do Einstein, né? E aí, enfim, muita coisa mudou de lá para cá, inclusive a própria estrutura do Einstein, da inovação do Einstein. Então, hoje a gente tem 4 grandes pilares da inovação do Einstein, tá? Um deles é o HD Lab. Então, o HD Lab é o Health Design Lab, então é uma área dentro do Einstein que trabalha só metodologias de inovação. Então, eles atuam internamente, né? E fazem projetos também com grandes empresas, mas para trabalhar a cultura. Porque é um trabalho incansável, gente. Trabalhar a cultura de inovação dentro de uma organização, engano de quem acha que vai fazer um workshop e funcionou, agora todo mundo é inovador, né? E não é assim. É um trabalho diário, porque até a pessoa encarar aquilo como mantra, né? É um trabalho de longo prazo. Então, esse time ele tem um trabalho muito interessante e ele faz com que mais colaboradores, cada vez mais, tragam suas ideias, né? E eles tentam transformar capturar essas ideias para que depois a gente consiga desenvolver esses novos produtos. E aí a gente joga ele para o HIT, né? Então, o HIT é a área que desenvolve esses produtos, principalmente produtos digitais, né? E principalmente eles desenvolvem com grandes empresas. Então, através da lei da informática, né? Eles têm parceria com várias empresas
para desenvolvimento de soluções digitais. E o CIT, que eu citei no começo, que é aquela área que faz gestão da propriedade intelectual, ele está aqui dentro do HIT hoje. Então, o HIT faz a gestão da propriedade intelectual do Einstein inteiro, né? Tudo que acontece dentro da instituição é a área de inovação que cuida. E depois eu tenho a Eretz. Então, assim, depois que eu pensei na ideia, mapeei qual seria uma boa solução, desenvolvi, eu entro na Eretz. Isso se eu estiver falando internamente, né? Porque a Eretz, ela tem duas missões. Para dentro e para fora. Ela tem a missão de ajudar o Einstein a trabalhar com esses intraempreendedores, né? Depois que a gente já tem uma estrutura ali, né? A gente incuba. A gente também tem um papel de ajudar o Einstein a incorporar essas novas tecnologias. Então, a Eretz é uma porta de entrada para as startups dentro do hospital, independente do produto que as startups desenvolvam, né? E independente do estágio de maturidade desses produtos, a Eretz é que coloca para dentro, porque a gente também tem a missão de ajudar o Einstein a ver o que está acontecendo para incorporar o mais rápido possível. E outra missão da Eretz é como é que eu ajudo esses empreendedores a validarem essas tecnologias, a amadurecerem esses modelos de negócios para que o próprio hospital possa incorporar, ou às vezes não, né? Ou que para que essas tecnologias estejam disponíveis para a população, né? E a Eretz, ela nasce do amadurecimento daquele começo ali, que a gente batia na porta das startups, não tinha nada para oferecer. E a gente ouvia, o que você precisa? Qual a sua dor? O que você está enfrentando agora? E aí a gente foi construindo a Eretz baseado nessas conversas, baseado nesse dia a dia. E ela é constante essa atualização. Toda hora a gente inventa alguma coisa nova dentro da Eretz, porque cada hora eu me deparo com um desafio diferente do empreendedor, e aí a gente vai incorporando coisas. E aí outra frente também da diretoria é a frente de Corporate Venture Capital. A gente também tem realizado alguns investimentos pontuais em algumas empresas. A gente sempre fala que o dinheiro é a última coisa, né? Primeiro a gente tenta agregar valor de outras formas, mas a gente também tem esses investimentos. Hoje a inovação do Einstein, ela não está mais em São Paulo só, ela tem 2 unidades em São Paulo, uma na Vila Mariana, que é só startups com soluções digitais e medical devices. Eu tenho uma unidade no Morumbi, que é só biotecnologia e soluções mais deep tech, né? A gente tem uma unidade em Manaus e a gente tem uma unidade em Goiânia também. Então, a gente está indo agora para outros estados para, enfim, ampliar um pouco a nossa missão. Então, só para vocês entenderem daquilo que a gente foi aprendendo, né, desde o CIT, a cultura de inovação, o trabalho com startups, como é que virou, como é que ficou essa estrutura da inovação. E aqui é um pouco do que a inovação é para o Einstein, né? Então, assim, a gente tem uma missão real, a gente tem um papel muito importante dentro da instituição e a gente tem propósito, a gente trabalha com metas, porque a gente realmente quer entregar valor para a instituição e para o ecossistema de saúde, né? Então, a gente tem essa missão aí de fortalecer e posicionar o Einstein, né, como uma instituição inovadora. A gente tem essa missão de disseminar essa cultura de inovação para os nossos colaboradores. A gente tem a missão de promover essa interação entre os especialistas do Einstein, as startups, para eles co-criarem coisas juntos. E a gente tem essa missão de disseminar o conhecimento. Desculpa, alguém falou comigo, gente? Vou continuar aqui. Então, a gente tem a missão de disseminar o conhecimento, né? Enfim, a gente tem várias capacitações, vários cursos. Eu vou mostrar um pouquinho depois que a gente faz, porque a gente quer compartilhar, né, tudo que a gente aprende, e a gente quer inspirar também outras instituições de saúde que também enxergam que através da inovação elas conseguem mudar o ecossistema de inovação. Então a gente tem vários parceiros que são outras instituições de saúde e que a gente trabalha em conjunto não só aqui no Brasil, mas também em outros países. Então, aqui, né, como é que ficou? Vou focar um pouquinho na Eretz, né, que é a minha casinha ali dentro da diretoria de inovação como um todo, né? E então, o que eu tenho dentro da Eretz? Eu tenho hoje, basicamente, os programas de aceleração,
e pré-aceleração, né, das startups de digital, medical devices, biotech. Eu tenho um escritório de validação de tecnologias, porque eu não consigo incubar e acelerar todas as startups que eu quero, né? E às vezes a startup nem está mais naquele estágio, mas ela está no estágio de validar a tecnologia, ou, por exemplo, uma empresa de fora que quer entrar no Brasil e ela precisa entender como isso funciona na nossa população brasileira. Então, a gente criou um escritório para validar essas tecnologias. A gente também criou uma área para disseminar essa cultura de inovação, e a gente tem trabalhado com grandes empresas nesse sentido, inclusive empresas de outros países também, farmacêuticas globais, que a gente está aplicando essas metodologias de inovação e contando um pouquinho para elas como que a gente faz. E também essa frente que eu falei, que é a disseminação de conhecimento, que é essa frente de comunicação e eventos, porque assim, como é que a gente vai fazer com que novos empreendedores surjam, né? Então, esse pilar de comunicação e eventos, ele tem um papel bem fundamental. E aqui, como é que ficou a nossa forma de apoio da Erides, né? Porque lembra, a gente ia lá, conversava com as startups, conversa até hoje, né? E a gente vai criando, a gente chama isso daqui de roda da fortuna, né? E cada conversa a gente vai colocando mais, né? Então, hoje o que a gente criou foi um programa de aceleração para a gente orientar de maneira muito personalizada cada tipo de tecnologia. Mesmo que eu tenha a mesma tecnologia, eu tenho pessoas por detrás disso que são diferentes. Pessoas que lidam bem com determinada forma que você fala, outras nem tanto. Então, a gente faz uma forma muito individual para, de fato, conseguir atingir o empreendedor no bom sentido, né? Fazer com que ele consiga se desenvolver. E aí está um pouco aqui de tudo que a gente oferece para eles, né? Então, suporte em propriedade intelectual, assuntos regulatórios, suporte em editais de fomento, eles têm acesso a todo o Einstein, é todo mesmo. Se quiser mandar um e-mail, Camila, quero falar com o médico X. Eu vou lá falar com o médico, para o médico atender a startup, falar, enfim. Então, eles têm acesso, né, a todo esse arcabouço do Einstein, né? Investimento, oportunidade de fazer co-desenvolvimento, acesso à nossa infraestrutura do nosso laboratório de pesquisa. Então, tudo que um pesquisador do Einstein tem acesso, uma startup de biotecnologia, por exemplo, também tem, né? Porque a gente não quer que eles usem o recurso que eles têm para ficar investindo em equipamentos, né? Até porque às vezes tem prova de conceitos, a gente fala, não, usa aqui o nosso. Valida a sua tecnologia aqui, né? E depois você pensa em construir o seu próprio laboratório. Possibilidade de pilotar a solução no Einstein. Obviamente, a gente tem regras, a gente tem processos, porque eu preciso garantir a segurança, né, dos dados, a segurança do paciente, então é tudo muito cauteloso, mas a gente tem muitas empresas que fazem piloto dentro do Einstein, muitas mesmo. Então, enfim, foi assim, a gente foi aprendendo com os empreendedores e trazendo isso. Aqui hoje um pouquinho como é que está o nosso ecossistema, tá, de 41 startups, dentre elas Biotech, Digital Medical Devices. Na segunda-feira a gente lançou o programa de EdTech, na segunda passada, e agora a gente vai ter mais um pilar só de educação também na Erides. A gente já teve alguns exits, né, de empresas que a gente investiu e que foram adquiridas por outras empresas. Aqui um pouquinho do número do NTVO, né, que é aquele escritório de validação de tecnologias. Então, a gente tem diversos tipos de projetos, mais quase 300 projetos já no total com startups que a gente já realizou, 20 startups de 20 países diferentes, e a gente já está, parece que é pouco, 35 áreas internas do hospital, mas é muita gente envolvida, né? Para quem tinha ali 2, 3 médicos só que avaliava a tecnologia, hoje a gente tem áreas, departamentos inteiros engajados com inovação. Então, a gente gosta de falar esse número porque a gente que está aqui dentro, a gente sabe o quão expressivo esse número é, né? E aqui só um exemplo, né, de tecnologias que a gente incorporou. Então, aqui a gente sempre fala que o nosso case do sucesso dentro do Einstein para incorporar tecnologias foi a área de imagem, porque eles são, enfim, eles gostam de testar, eles gostam de apoiar as startups, e com isso a gente testou já várias tecnologias e várias já foram incorporadas no hospital. A pandemia acelerou muito, né? Até então parecia que inteligência artificial na área de imagem ia demorar, ou que ia ser o terror dos radiologistas, né? Nada. Foi a área que mais
se engajou nos projetos de inovação foi justamente a área que mais as pessoas achavam que não ia ter engajamento, porque alguém ia roubar o emprego do radiologista, porque ia vir uma tecnologia de inteligência artificial. Então, foi uma surpresa super positiva para a gente, né? Então, é uma área que faz muita coisa. Aqui é um exemplo de um projeto de co-desenvolvimento que o Einstein faz com uma startup. Aqui é uma startup de digital / deep tech, porque tem um nível de deep tech aqui na tecnologia deles. A gente sabe que úlcera de pressão e queda são, assim, duas coisas terríveis dentro de um hospital, e essa empresa está desenvolvendo uma solução que detecta muito antes do paciente cair, porque depois que já caiu, já foi, né? Antes do paciente cair, e também detecção se o paciente, se os enfermeiros fizeram, né, a posição de decúbito de maneira correta para evitar a úlcera por pressão. Então, é um projeto de co-desenvolvimento, a gente tem vários desses, né? E aqui é um outro projeto também dessa empresa que facilita a comunicação entre profissionais de enfermagem, e com isso você tem uma redução de custo ali no sistema. Aqui um pouquinho só de exemplos do que a gente faz com grandes empresas, né? Então, assim, a maioria delas são indústrias farmacêuticas ou operadoras de saúde, onde a gente trabalha principalmente inovações digitais e cultura de inovação. Então, o que mais as grandes empresas querem, né? Buscar soluções em que você facilite o diagnóstico de doenças através de soluções digitais e trabalhar a cultura de inovação, porque é algo que é caminho sem volta dentro de qualquer mundo corporativo, né? Então, aqui é só um exemplo do que a gente fez com a Unimed, né? Que a gente mapeou as dores que eles tinham, a gente promoveu um desafio para encontrar uma startup, e agora a gente vai validar se realmente aquela solução vai solucionar o problema da Unimed. A área de eventos, que eu falei para vocês que ela é muito importante nessa disseminação do conhecimento, né, e para a gente promover novos empreendedores. Então, é uma área que a gente trata com muito carinho aqui, e a gente dá muito valor mesmo, porque é a cultura, é o conhecimento, enfim, é a forma que a gente tem. A gente tem alguns cursos também que a gente faz, então algumas capacitações, e aí é sempre aberto ao público, porque é a forma que a gente tem de não só ajudar também os empreendedores da Aeres. Aqui é o nosso time, é um time enxuto pelo número de projetos que a gente faz, pelo número de startups que a gente acelera, né? Mas é um time, assim, escolhido a dedo, pessoas multidisciplinares, várias pessoas que eu desvirtuei da pesquisa aqui, que eu fiz o mesmo que fizeram comigo. Então, a Bárbara, a Bruna, a Fernanda, Jéssica, a Ana, eram todas pesquisadoras que vieram para o time inovação aqui e foram, enfim, desvirtuadas aí do seu curso natural de pesquisadoras. E é isso, gente. Falei meio correndo por conta do tempo, mas agora eu fico à disposição. Camila, foi muito bom, viu? Uma visão que a gente tem agora do Einstein muito especial. E você falou de um jeito extremamente simpático, muito didática. Parabéns. É só um comentário antes de abrir para o debate, porque eu não resisto, né? Sem saber de nada, eu participei um pouco da história da inovação do Einstein, porque eu fui convidado lá para uma palestra, eu nunca lembrava que ano, e agora, recente, procurando alguns PowerPoints para uma aula que eu tenho que dar, eu encontrei que foi 2015, que eu estive no Einstein fazendo uma palestra exatamente nessa área de propriedade intelectual, transferência de tecnologia, prospecção, e depois fui convidada para um mega evento de vocês, internacional, no ano seguinte, eu acho, 2016, e fiquei impressionada com a quantidade de tecnologia digital que eu vi aquele dia, né? Nunca tinha visto uma profusão assim, agora eu entendi bastante esse contexto de vocês. Muito interessante a forma, né, que vocês estão se estruturando, fantástico. Que, na eu tenho verdade, uma curiosidade, Celeste, mas eu vou esperar as pessoas falarem e falo depois. Sim, na verdade, essa questão do digital, ele acabou ficando muito forte aqui, né? Embora a gente trabalhe com todas as tecnologias, porque quando a gente olha o cenário de health techs no Brasil, 70% são digitais, né? Isso reflete o que a gente tem na Aeres. É sempre assim, 70% digital, 15% biotech, 15% medtech. Tanto que no ano passado a gente criou um programa de biotecnologia
porque eu sou biotecnóloga, né? Sou PhD em biotecnologia e eu quero ver esse 70% do digital ser diminuído e a gente ter mais soluções na área de biotecnologia, porque eu acredito muito, eu acredito que o Brasil tem um potencial gigantesco e que a gente tem que fomentar, né? Então a gente criou esse programa de biotecnologia pensando nisso, né? Mas não é porque a gente prefere digital. Não, a gente prefere qualquer coisa que solucione um problema de saúde. Que as digital, elas dominaram o mercado, é muito mais rápido desenvolver uma solução digital. Ela vai para o mercado mais rápido, logo ela também consegue investimentos maiores e mais rápido, né? Porque o risco é menor, o retorno é imediato, né? Então, isso reflete um pouco nesse número. Então, obrigado, Camila, parabéns. Vamos abrir agora o momento para o debate, né? A primeira da fila, que é a Eliane, que tinha levantado a mão, que você anotou, ela já disse que já foi respondida durante a apresentação, que era justamente essa questão da gestão das interações, porque as soluções são multidisciplinares com diversas soluções integradas. Então, já foi respondido. Próxima pergunta aqui do Matheus Campos. Matheus, se você quiser abrir o microfone e fazer diretamente a pergunta para a Camila, fica à vontade. Oi, Camila, tudo bem? Joia? Tudo bem, Consegue me Matheus? ouvir? Consigo Joia, beleza. sim. Então, eu sou aqui da Pluma, né, da plataforma de impressão 3D aqui da Fiocruz. Adorei sua palestra, muito obrigado aí pela apresentação, gostei muito mesmo. E a minha pergunta, ela se relaciona com como que tá como que os órgãos regulatórios estão preparados para essa chegada dessa tecnologia na saúde? Eu vejo que talvez exista uma resistência. Eu lembro que lá no período da pandemia, quando a gente começou a imprimir a Face Shields, né, houve ali uma regulação de forma, como se diz, emergencial, né, para a produção das Face Shields. Mas como que está esse cenário hoje? Está mais tranquilo? Como é que está aí? Matheus, a pandemia, de novo, né? Falar que a pandemia trouxe algo bom é até estranho, mas nesse aspecto foi muito bom. Assim, eu admiro muito a Anvisa, tá? As pessoas têm um certo receio ou um preconceito, né? Talvez não tinham tanto acesso antes, e enfim, mas a Anvisa é muito aberta. Então, assim, a gente aqui, Matheus, tem várias dúvidas regulatórias, né? Toda hora aparece alguma coisa, ou a gente acha que já esclareceu, de repente vê uma dúvida. Mas a Anvisa tem um canal de comunicação, né? E eles são muito abertos a conversar, a entender o que você está fazendo, a te mostrar o caminho. Então, assim, eu acho que a gente tem hoje uma agência reguladora no Brasil madura, e que a gente tem tudo para decolar as nossas tecnologias, porque o cenário é muito positivo, né? Então, assim, obviamente que eles são exigentes, tem que ser, a gente está falando de saúde, né? A gente está falando de vida, né? E que por menor que seja o impacto ali, ele causa um impacto, né? Mas eu acho que o cenário é muito positivo, Matheus. Muitas pessoas têm que só tirar essa visão de que é difícil, é demorado, e tudo mais, e ir atrás, né? Ter a proatividade de bater na porta da Anvisa, de conversar, porque eles estão ali para esclarecer dúvidas, e assim, eles não negam, tá? E não é só a gente, porque você é Einstein, é fácil você chegar. Não, porque a gente tem startups aqui que também já tinham um relacionamento com eles. Então, eu sou otimista em relação à Anvisa, tá? Então, Sim, não, beleza. Muito obrigado, viu, Camila? imagina. Valeu, Matheus. Próxima pergunta, Camila, é da Clena. Ela pediu para você falar um pouco do curso Lato Sensu em Inovação do Einstein. Tá. É um curso novo que ele visa trabalhar um pouco justamente nessa questão da criatividade, né? Da gente pensar num problema e pensar na solução, trabalhando ali metodologias de design thinking, de biodesign para a construção de produtos na saúde. Ele vem muito nessa linha da gente fomentar o surgimento de novas empresas, tá? Então, a gente tá com várias iniciativas aí nessa linha chegando, inclusive coisa nova aí nos próximos meses, porque a gente quer ver, como eu falei, né?
dá até, poxa vida, tem tanta coisa ainda para resolver, vamos lá, tem que ter mais gente corajosa que pegue esses desafios e tenta transformá-los em realidade, né? Tenta superar esses desafios. Eu não falei, Camila, mas tem várias mensagens aqui te parabenizando pela apresentação, que foi excelente. Obrigada, tá? gente. Obrigada. A próxima pergunta é da Samira Virgina de Franca. Samira, fique à vontade, quiser abrir o microfone e falar diretamente para a Camila. Oi, Camila, boa tarde. Primeiro, parabéns pela apresentação, né? E como eu falei, é bem legal, assim, ver você compartilhando todo esse conhecimento e histórico de vocês com a gente, né? Eu sou responsável pela unidade de inovação do Hospital Universitário da Universidade de Brasília, né? Que também faz parte da rede IBSER. E a minha dúvida é que ali no finalzinho você trouxe um slide bem rápido sobre o biodesign, né? Eu queria que você falasse um pouco mais sobre como é que a Aerits tem utilizado essa metodologia e também sobre o curso, né, que vocês oferecem nessa área, como é que vocês estão disseminando esse conhecimento aqui no Brasil, lá em parceria com a Universidade de Stanford. Isso. Obrigada. Eu que agradeço, Samira. Então, o Einstein tem uma parceria oficial, né, com o Stanford. Então, a gente trouxe o programa de Biodesign, o Fellowship em Biodesign, que é um programa super famoso de Stanford, a gente trouxe ele para o Brasil. Então, é uma imersão que candidatos não, né? Que alguns selecionados passam e eles recebem uma bolsa. Isso é financiado pelo hospital, tá? Então, as pessoas se candidatam, se inscrevem, elas são selecionadas, eles recebem uma bolsa para fazer esse programa e passam por toda a imersão, que é a mesma imersão que é oferecida, né, por Stanford. Então, todos esses processos. Entendendo de novo, né? Como é que eu penso num problema, como é que eu penso na solução, como é que eu valido isso e transformo todo esse conhecimento em algo que vá para o mercado depois, né? Então, esse é o programa de fellowship que a gente tem aqui, tá, Samira? Inclusive, encorajo. Ele é um programa para pessoas de diversas formações, tá? Então, essa turma foi bem interessante. Então, não eram só médicos, então era um time bem multidisciplinar mesmo. Foi uma experiência bem legal para eles. E vão ter novas turmas, então estão super convidados para se inscreverem e participarem desse programa. Excelente, obrigada. Obrigado, Samira. Camila, eu vou fazer uma pergunta para a gente aqui do programa também, aproveitar. A gente teve a oportunidade de conhecer a estrutura de laboratório, né? E você falou durante a apresentação que um grande diferencial, né, é conseguir validar as tecnologias em parceria com o Einstein. E a gente vê um grande gargalo, né, principalmente de Deep na área de biotecnologia no país, são boas práticas de laboratório, né? Porque muitas dessas tecnologias são spin-offs acadêmicas e a maioria das universidades, né, ICTs, não tem essas boas práticas de laboratório. A startup que quiser incubar e utilizar essa estrutura, ela tem possibilidade de usar, vocês têm essas boas práticas de laboratório para fazer lotes pilotos, e falar um pouco também de como que é esse roteiro de fazer o lote piloto, pré-clínico e clínico, em parceria com o hospital, também queria entender um pouco melhor. Anderson, hoje a gente não tem aqui, a gente tem uma infra bem legal de pré-clínico e clínico, né? Mas hoje eu não tenho aqui até tenho produção de lote piloto, mas, por exemplo, mais na área de terapia celular, a gente tem uma CDMO aqui de terapia celular, mas eu não para determinadas tecnologias, eu não consigo produzir o lote piloto. Mas o que a gente tem feito, né? A gente tem trabalhado junto com as biotechs, buscado esses parceiros nacionais e internacionais e acompanhado elas em todo esse processo. Porque, assim, primeiro, quais são as exigências regulatórias que elas vão ter que apresentar depois para a Anvisa ou para o FDA em relação a essa produção de lote piloto e todo esse controle de qualidade, para que quando, inclusive, elas forem negociar com essas empresas que vão produzir esses lote pilotos para elas exijam certificados, elas consigam avaliar se aquele fornecedor é um bom fornecedor para ela. Porque esse é um ponto super criterioso. Então, a gente tem acompanhado, buscado esses parceiros para essas startups, tá? Mas eu não tenho toda essa estrutura, né? Até porque são muitas tecnologias. O que a gente tem aqui é desde da parte de pesquisa de bancada experimental, tudo que a gente faz aqui baseado em boas práticas, né? Então, até
Pessoal, eu vim da bancada, né? Acho que se tiver mais colegas aqui que usam pipeta, sabe o que eu tô falando. O terror do cientista que vai fazer um PCR, a pipeta tá descalibrada, né? E a gente tem aqui, por exemplo, toda uma engenharia clínica que passa semanalmente calibrando todas as pipetas. Então, assim, todos os equipamentos de ponta têm um PhD que vai ali te ensinar a trabalhar com citômetro, por exemplo, para garantir que aquele resultado que você obteve, ele é confiável, porque depois você não vai conseguir reproduzir, e aí você gastou tempo, você gastou recurso, muitas vezes recurso público, e você não consegue reproduzir aquele resultado porque simplesmente a forma como você fez estava errada, o equipamento não estava calibrado. Então a gente toma o máximo de cuidado desde essas provas de conceito para que tudo saia da melhor forma possível, né? Mesma coisa na nossa estrutura de estudos pré-clínicos com os animais e toda a parte clínica também, seguindo todas as regras que vocês possam imaginar. Mas eu não tenho estrutura hoje para tudo, né, Anderson? Eu não consigo produzir um lote piloto de uma vacina, por exemplo, né? Então a gente tem trabalhado nesse sentido em parceria mesmo com outras empresas nacionais e internacionais para promover e viabilizar isso para as nossas startups. Bacana. Pessoal, quem quiser fazer pergunta diretamente, só levantar a mão. Então, vou aproveitando e vou fazer mais, Camila. Eu queria que você falasse um pouco. A gente tem 3 casos pilotos, né? Um é do Paraná, né, que é o Léo Forte, que você conheceu, o Sensor para Câncer, o outro do Rio de Janeiro e outro de Fortaleza. Então, a gente vê que está bem diverso, espalhado pelo Brasil. Eu queria que você falasse um pouco da oportunidade de startups como essas, da incubação virtual que a Erics tem também. Sim, Anderson, isso foi algo que a gente fez antes da pandemia, tá? Tanto que quando a pandemia chegou e todo mundo ficou no virtual, a gente conseguiu acolher os empreendedores de uma maneira muito rápida, porque a gente já tinha esse modelo de incubação virtual, né? Inclusive, a gente tem empresas que são aceleradas pela gente hoje de fora do país. Então, elas nem aqui estão, e nem são brasileiros, né? São empresas realmente nascentes de outros países. Então, a gente criou um modelo de acompanhamento para que essas empresas sejam acompanhadas, né, elas sejam mentoradas, e aí elas recebem todo o mesmo apoio, né? Então, toda a questão de mentoria, o que dificulta bastante é o acesso à infraestrutura de laboratório, porque tem empresas que ela tá na bancada todo dia, principalmente essas empresas de biotecnologia, é um pouco mais difícil, mas, por exemplo, a gente tem uma empresa acelerada aqui que é do Rio, que é a Riogen, e as meninas estão aqui sempre, né, para fazendo experimentos e usam a infra, mas elas não estão aqui todos os dias, né? E então, assim, isso é algo que não é um problema para a gente abriu justamente para que a gente pudesse acolher, né, e trabalhar com essas empresas do Brasil todo, tá? Então, a gente criou mecanismos para viabilizar. Mas a gente sempre gosta que elas venham de vez em quando tomar um café aqui, Anderson. Até porque tem coisas que é importante, né? Estar próximo. A gente fala, quem está aqui atravessa a passarela e tem acesso. A gente tem uma passarela aqui que une o prédio onde a gente fica, né? Aqui no Morumbi, do hospital. Então, já atravessa a passarela, já está ali com todos os médicos, já resolve a vida, já desenrola, né, o projeto que estava atrasado. Enfim, mas isso não é um problema para a gente. Então, a gente recebe e tem hoje empresas aceleradas, inclusive de outros países. E o CNPJ não precisa ser de São Paulo, pode ser? De jeito nenhum, não, pode ser, não precisa ser de São Paulo, não. Acaba que hoje o maior volume de startups que a gente tem é de São Paulo, mas é porque se você olhar a estatística, São Paulo concentra de fato o maior volume. Mas isso não é um pré-requisito de maneira alguma. E também tem as vantagens de ter acesso ao PIP, a FAPESP aí ajuda bastante. Então, exato, com certeza. Exato. Tem mais uma pergunta aqui, é da Lu Pinheiro. Lu, fique à vontade, pode fazer a pergunta diretamente para a Camila. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Luísa. Eu não consigo mudar meu nome no Teams, por isso que ficou apelido. Peço desculpas. Camila, eu queria te pedir para comentar mais sobre o escritório de validação, como que ele funciona, se é uma validação de mercado, que tipo de validação que vocês fazem. E já agradecer aí pela resposta ao pessoal da Fiocruz por esse espaço também, que é super produtivo. Obrigada, gente. A Lu, agora eu vou te chamar de Lu, porque tá escrito aí. Lu, a gente faz validação de todo tipo, então, de mercado. Então, só para te dar um exemplo, tá? Tem muitas empresas que vêm de fora
e a tecnologia já tem FDA, já está tudo certo, né? Já tem clientes nos Estados Unidos. Aí chega aqui no Brasil eles ficam meio perdidos, né? Assim, será que o preço que eu aplico nos Estados Unidos vai funcionar no Brasil? Será que, principalmente no caso de inteligência artificial, você pode até ter FDA, mas dependendo do que você está trabalhando, se você não testar numa amostra, dependendo do que for, né? Numa amostra na população brasileira, você corre sério risco de colocar a tecnologia aqui e ela não funcionar, porque a tecnologia não está validada, né? E dependendo dos casos, a Anvisa, inclusive, pede para que você tenha um teste na população brasileira, né? E aí a gente apoia nesse sentido. Então, assim, já está validado clinicamente, já funciona lá, mas a gente traz, ajuda a entender mercado, né? E na maioria das vezes eles vêm com uma visão e quer aplicar aquilo aqui, não vai funcionar. A gente fala, imagina que o Brasil vai pagar isso. Não vai, a gente não tem condições, né? Então a gente trabalha essas questões de mercado, a questão regulatória também, porque eu não sei que fama que fizeram, né, da nossa agência, mas todo mundo tem medo. A gente fala, não, calma aí, que não é isso daí, não. Tá tudo. E a gente ajuda a fazer com que eles entendam esse caminho regulatório, que muitas vezes é simples, né? Dependendo do tipo de tecnologia, é só uma notificação para a Anvisa, então é um modelo muito simples. E também tem validações clínicas, né? Pré-clínica, validação clínica. Então, tem estudos de custo-efetividade, que também a gente tem feito junto com essas startups, principalmente aquelas que têm o interesse de entrar no rol, né, da ANS. Então, é de toda a esfera, né? Camila, uma curiosidade que eu fiquei na parte do contexto brasileiro, quando você estava fazendo o levantamento das startups, é o percentual de startup que, na verdade, morre por fazer do mesmo, mais do mesmo. Isso me surpreendeu. Não sei se o Anderson tinha essa estatística aí assim tão clara, né? Se os empreendedores mais aí de carteirinhas já têm essa visão. Eu me surpreendeu, né? No mundo onde você está cada vez buscando o diferencial, cada vez a prospecção tecnológica, né, considerada sempre uma ferramenta e uma atividade super estratégica, né, para você ver o que o mundo está fazendo, o que você deve fazer. Aí é questão de propriedade intelectual, né? O que você está protegendo? Aliás, qual é a sua visão sobre o impacto da propriedade intelectual na atividade de empreendedorismo, nas startups? É evidente que um setor biotech deve ser diferente de um setor digital, exato. e assim vai, né? Mas... Celeste, no que diz respeito a tecnologias digitais, eu arrisco a dizer que nenhuma das nossas empresas hoje tem propriedade intelectual, tem uma patente registrada, tá? Nem o registro de software. Porque quando você registra, você torna aquilo público, e quando eu tô falando do digital é muito mais fácil. A barreira de você fazer algo um pouquinho diferente e conseguir quebrar aquela patente é muito grande. Então, as empresas preferem, por questões estratégicas, não registrarem o software, não terem não fazerem esse registro. Então, eles trabalham com sigilo mesmo, com segredo industrial. Então, é isso que a gente vê. Não estou dizendo que não existe, tá, gente? Estou falando que na maioria das vezes, por questões estratégicas, as pessoas acabam Isso não que patenteando. você falou já é bem interessante para mim, estou ouvindo, porque era um pouco a percepção, mas não tinha isso. clareza. Agora, e é custo também, né? A patente também tem custo, e é isso. Depois que ela se torna pública, você pode dar o caminho das pedras para o seu concorrente, né? No que diz respeito a medical devices, o que a gente vê também são empresas, às vezes, patenteando um pedaço daquilo, do todo, né? Então, o que realmente é mais estratégico, e aí você vê, obviamente, muito mais propriedade intelectual, e biotech é quase que imprescindível, né? Meio que, porque assim, são soluções que vão demorar mais para chegar no mercado. Tem mais gente tentando a mesma coisa que você, o mesmo alvo terapêutico, né? E aí é muito melhor que você trabalhe com muita segurança. Só que também, Celeste, o que a gente tem visto é a força da patente, porque tem empresas que, eu tenho patente. Legal. Quando você vai ver o que está patenteado, aquilo não tem... assim, ok, a patente está concedida, mas não necessariamente ela é forte o bastante para impedir a entrada de um concorrente no mercado. Então, assim, tem que tomar muito cuidado com isso, porque dizer que tem uma patente não te protege, né? Então, o que exatamente está
patenteado. O tempo da patente, então a gente tem trabalhado muito isso com as nossas biotechs, porque se eu vou levar mais 10 anos de desenvolvimento e a minha patente já tem 10, já foi, né? Então, assim, o que a gente pode fazer com isso? Então, patente é algo muito importante. Tem que ser trabalhado com muito cuidado, muita cautela, com muita estratégia. O que eu estou patenteando, em que momento eu devo aplicar essa patente, onde eu vou aplicar essa patente, né? Porque muitos acabam fazendo depósito só no Brasil e aí depois acabam perdendo oportunidades para fora, né? Então, assim, a gente entende que tem custos, mas para Deep Tech e Biotech, assim, a gente orienta fortemente para que tenha patente e que trabalhe numa boa estratégia, numa boa construção, com pessoas que entendem do assunto para fazer uma patente muito fechada para não correr o risco de ter a solução depois, de certa forma, impactada, né? Nadar é morrer na praia porque alguém derrubou sua patente e fez mais rápido do que você ainda, porque, de novo, a patente está lá, está pública, você acaba tendo acesso a informações, né? Sim. E aí, então, por isso que tem que tomar muito cuidado. Eu, na verdade, aprendi muito com a prática, né? E só um exemplo, né, de uma determinada negociação de uma vacina, um enorme mercado, inclusive na área veterinária, um imenso mercado. E a Big Pharma que a gente estava negociando, quando a gente foi falar de valor, ela falou, não falo de valor antes de verificar o escopo, o status de cada propriedade de vocês. A Fiocruz, desde o início, teve uma estratégia de o mínimo de patentes no maior número de mercados, né? O segmento, a especificidade do setor saúde, um pouco a truculência das indústrias desse segmento, né? Sim. A gente lembra, né, o acordo da Convenção de Paris e o TRIPS foi muito pressionado por conta desse segmento da saúde, ou seja, então, assim, a empresa falou assim, eu quero 3 meses para ver o status, a gente tinha uns 12 pedidos em 12 países. Então, enquanto eu não ver avaliar exatamente isso, era tempo, escopo e o status mesmo, né? Aquilo está muita exigência, não tem exigência, está sendo aprovado, não está. E aí, depois de 3 meses, a gente começou a falar de valor. Foi aí. Exato. Então, aí com isso você vai aprendendo como é que a prática roda, né? E é assim, eu sempre falo, né? Eu oriento as nossas empresas. Faça uma boa patente, tenha segurança, porque lá na frente você pode perder a oportunidade, você pode ter problema com isso. Então, porque às vezes a gente faz na pressa, porque quer patentear, às vezes é preferível esperar um pouquinho, criar uma estratégia, entender se você já tem dados robustos o suficiente para uma patente robusta, para daí sim você patentear. Senão é melhor trabalhar no segredo. Isso é um dos problemas das instituições públicas. A gente falou um pouco na prévia da nossa conversa, um pouco essa coisa do privado. A instituição pública ela tem muito problema de guardar a informação técnica, né? Tem vários pesquisadores aqui presentes. Então, a gente teve um tempo no Brasil, lá eu coordenei a REPICT, uma rede de propriedade intelectual e comercialização de tecnologia aqui na Rede Tech, de final de 90 até 2007. E esse assunto era muito discutido, né? O papel da propriedade intelectual, como proteger melhor, ou seja... Então, é isso, são questões de alta complexidade que a gente tem que cada vez saber fazer melhor, né? Exato, e eu acho que os escritórios de transferência de tecnologia, né, dentro das universidades, precisam muito estar em cima dos pesquisadores, né? Porque você vai no congresso, você levou um pedaço daquilo, pronto, já foi. Você perdeu sua patente. A gente, né? Naquele final de 90, a gente tinha muito problema com as agências de fomento, né? Que o único indicador que os pesquisadores tinham era publicar. Isso, exato. Se não publicar, você não recebia mais dinheiro. Então, essa lógica aí foi mudando aos poucos e ainda não está ideal, mas já melhorou bastante, né, nesse tempo. Mas, enfim, eu quero ocupar o espaço e não. São 2 mudanças importantes que a gente tem que ter, né, na nossa cultura da pesquisa, né? Uma delas é a forma como a gente é cobrado, né? Porque, obviamente, gera uma pressão por artigos científicos e aí você tem que fazer aquilo, você tem que entregar. Então, como explicar que eu preciso esperar fazer mais alguns experimentos para daí eu, né, garantir minha patente? Depois, tudo bem, depois eu posso publicar, né? Enfim, acho que esse é um ponto. E o outro ponto que eu acho super relevante para o nosso país
Por outro lado, algumas instituições fomentam o desenvolvimento de patentes, mas muitas vezes é aquilo, né? Bom, são patentes que, na verdade, dificilmente aquilo vai chegar ao mercado. E aí é custo e é frustração também, né? Porque todo mundo quer desenvolver algo que alguém pegue depois e leve, né? Para o mercado. Então, acho que é muito importante a gente pensar nisso também. O que eu estou protegendo, né? O quanto que isso de fato vai ser útil para um produto lá na frente. Faz sentido essa patente? Porque o fato de ser patenteável não significa que tem potencial de mercado. Sim. Né? Então, isso é um ponto muito importante também para a gente ir amadurecendo, né? Senão a gente cresce o número de patentes, mas a gente não cresce o número de produtos que saem dessas patentes, né? Eu acho que tinha uma pergunta aqui de equity, né, Anderson? Sim, tem Isso. É a sigla aqui, vou chamar pelo apelido também, RJMP. Como funciona a estrutura de equity? Eu acho que queria aproveitar, Camila, você já aproveitar e falar um pouco mais do Corporate Venture e do Einstein. Eu ia perguntar desse lado aí. Gente, assim, primeiro que são estruturas completamente diferentes, tá? Então, assim, a Eretz, ela não tem equity. Em nenhum dos nossos programas de aceleração existe equity, tá? Então, isso precisa ficar bem claro. E os investimentos que a gente faz, né, via Einstein, são via mútuo conversível, né? E aí, cada investimento tem uma negociação, né? Tem um time que faz isso, não sou eu, é meu colega Paulo Nico, que é responsável, e aí sim avalia o tamanho, né, do cheque que a empresa está captando e faz todo aquele cenário de cálculo de valuation e tudo mais que vocês já devem saber, né? Mas são estruturas apartadas do programa de aceleração, tá? O programa de aceleração da Eretz, ele não tem equity, é totalmente equity free. E é assim, até estranho, né? Porque geralmente programas de aceleração tem um equity, mas a gente não tem, tá? É totalmente livre. Aquela equipe que você mostrou, Camila, é da Eretz? Isso, são todos do meu time, Celeste. Essa eu achava que sim, mas fiquei na dúvida, você falou dos 4 pilares, então um pilar, né? Aquela equipe da Eretz. Isso, aquela só da Eretz, e ali são dos 4 pilares dentro da Eretz, né? Então, os programas de aceleração... dentro da Eretz? Dentro da Eretz são 4 pilares. Isso. A inovação do Einstein tem 4 pilares, e dentro da Eretz tem 4 pilares, né? Isso, aí aquele time ali está... Na verdade, assim, tem gente ali que trabalha nos 4 pilares, porque somos um time muito enxuto, né? E aí todo mundo faz um pouco de tudo. Eu sempre falo assim, enganei, né? Você entrou aqui achando que ia fazer só uma coisa, vai fazer um monte de coisa. Porque, enfim, o time é enxuto, os projetos de inovação são sempre multidisciplinares e, enfim, acaba que todo mundo se envolve, né? Então, eu tenho pessoas do mercado de finanças que hoje já entende muito de biotecnologia, de tanto que está trabalhando com as biotechs. Eu tenho designer que já está entendendo de saúde. Então, assim, é bom que é legal porque a gente se complementa, né? E um aprende um pouco com o outro. Certo. Eu sou socióloga, eu fazia palestra e apresentava às vezes 4, 5 legislações. Então, a gente achava que eu era advogado. Outros achavam que eu era biólogo também, porque você vai tomando, vai ficando, como dizer, intimidade com os bichinhos, com tudo, do objeto da pesquisa. Mesma coisa eu, Celeste, eu sou biotecnóloga, né? Quando eu comecei a analisar a solução digital, meu Deus, o que é inteligência artificial, né? E aí você vai adquirindo, imagina, eu já estou, acho que 6 anos vendo soluções digitais assim, né? Desde que a Eretz foi fundada, a gente já avaliou mais de 2.400 startups, então é muita gente. Então você acaba adquirindo conhecimentos que fogem da sua formação acadêmica, mas que a vida te traz ali, né? Camila, queria que você falasse um pouco, né? Sim, fico muito feliz, né, com o crescimento de hub, né, de biotech na Eretz, mas o cenário do país acho que vai tá indo um pouco na contramão da Eretz, né? E aí eu fico muito feliz da tua formação em biotech e confunde sua história com ela, com o crescimento da Eretz B, com certeza a sua formação influenciou nesse entender o timing da biotecnologia, a quantidade de aporte que os outros hubs talvez não entenderam, né? E eu fico muito feliz que eu também sou de biotech e tenho certeza que
os investidores, até os próprios médicos, não entendem esse timing que é de um aplicativo e timing da biotech. Então, com certeza, essa formação foi essencial para isso. Porque, por exemplo, no Rio de Janeiro, o Polo BioRio fechou por motivos que não vale discutir, né? Biotech Tal também por outros motivos diferentes. E a gente vê o hub da Edis indo, né, na contramão, felizmente, né? Então, como você vê esse cenário, né, comparando a Edis com o cenário nacional de biotech? Eu acho que a gente precisa, aquela coisa, uma corrente, né? A gente precisa ter mais pessoas entendendo disso para que a gente consiga mudar o cenário do Brasil, né? E assim, acho que, de novo, né? Eu fico muito feliz de ter tido essa oportunidade, porque quando alguém pergunta assim para mim, não, mas quando é que essa empresa vai faturar? Eu falo, nunca, talvez nunca. Mas nunca, é isso. E aí eu, né, falo brava, é isso. E você tem que acreditar em mim, porque tá tudo certo, ela não vai faturar mesmo, né? Porque a gente quer, inclusive, que daqui 5 anos ela seja adquirida por uma farmacêutica. Então ela não vai colocar o produto dela no mercado. E você precisa defender, você precisa explicar, porque não é o comum. Então, assim, só que eu acredito muito, Anderson, porque quando a gente olha o cenário de dígito lá de 2015... também era, você vai colocar dinheiro nessa empresa? Tem 3 caras trabalhando? Quem são eles, né? Você tem certeza que você vai trazer esse aplicativo aqui para dentro do Einstein, mas não foi o Einstein que desenvolveu, foram 3 caras lá de São Carlos. Enfim, é isso. Então, assim, a gente precisa trabalhar com isso, e eu acredito muito que da mesma forma que a gente viu um desenvolvimento na área digital, isso vai acontecer com biotecnologia, porque tem muita gente que acredita nisso. É um trabalho de formiguinha, mas devagarzinho a gente vai conseguindo mudar esse cenário e mostrando para o ecossistema o que é uma empresa de biotecnologia, quais as particularidades que ela precisa e respeitando essas necessidades. Porque a gente precisa respeitar, vai demorar mais e tá tudo bem. São pesquisadores, não são pessoas de negócios, então é natural que eles tenham uma curva de aprendizado sobre esse assunto, né? Mas aquela coisa, então cobra lá do cara de finanças te explicar o que é uma terapia celular. É a mesma coisa, tudo bem, ele vai conseguir, se ele estudar, se ele se dedicar, daqui a alguns anos talvez ele consiga, né? E é a mesma coisa os pesquisadores, então assim, você vai mudando esse cenário. Então assim, eu acredito que a gente vai ver algo acontecer em biotech da mesma forma que a gente viu com o dígito. Tomara, estão na torcida. Até fundos de investimentos, né, focado com tese de investimento em biotech, estão surgindo no país, né? Então isso, exatamente. Eu só acho importante que esses fundos, que essas pessoas que estão apostando em biotech investam aqui no Brasil, fomentando o empreendedorismo nacional. Porque é mais complicado, né? Porque quando você olha no cenário digital, e eu te falo isso com muita propriedade, porque eu já avaliei muitas empresas digitais, e você fala assim, o Brasil não deixa a desejar, de jeito nenhum, sabe? Então, o investidor, ele nem tem medo de colocar o dinheiro aqui, porque é bom mesmo, funciona, sabe? Os empreendedores são bons, as tecnologias são boas. Quando você vai para a biotech, é de maior risco, vai demorar mais, não é nem só uma questão do empreendedor ser bom ou não, é biologia, né? Foge do nosso controle. Ninguém sabe como aquela célula vai responder. O nosso sistema imune cada hora responde de um jeito. Quem dirá, né, o que a gente está fazendo? Então, eu acho que a gente precisa respeitar isso, né? Isso aí. Ô, Pessoal, Anderson, o Léo Forte não está com o dedo levantado aí, não? Ou eu estou enganada? Então, mãozinha levantada aí perto do Léo. Tá aqui. Tá aí na lista, não sei se ele saiu agora, mas... Ô, Léo, você tá aqui, nem falou oi, Léo. Oi. Pois é, eu ele tava tá falando estranho comigo também, viu, Camila? Ele vai na moita aí. Você tá escondido porque você ainda não se inscreveu no nosso programa. Não, é mentira. A gente está comprando a passagem, está tudo pronto já. Eu e o Malu já nos organizamos. Estamos indo. Ano que vem, pode aguardar a gente. De verdade. Estou esperando. Sim, a gente está se organizando. Nosso plano é ano que vem estar toda semana aí, ou eu ou o Malu,
A gente avançou Legal. bastante aqui nas nossas coisas, no estudo clínico com biomanguinhos, tudo, então a gente tem Legal. bastante coisa nova para mostrar. E estamos avançando, assim, passos fortes aí. Legal. Então, mas ano que vem, sim, o nosso plano está no nosso roadmap, a gente começar essa migração aí para São Paulo, para começar a fazer um piloto aí. Legal. Até oferecer como in-house, né? Que seria uma coisa muito legal para o hospital. Então, tá tudo mapeado. A Celeste é testemunha, o Anderson. Vamos ter contado para você. A gente está dando tempo ao tempo, viu, Camila? A hora certa, viu? A gente Tá não tirou a certo. ideia em momento algum, porque o nosso modelo, desde o início, né, Cristiano Quental, que entrou na equipe desde o início comigo, a gente começou um modelo e não pensava, né, ter uma incubadora, algo assim, né? Então, a gente vai conhecer todas as estruturas das incubadoras brasileiras, aquela que tiver sentido com a nossa tecnologia, que precisar de incubação, a gente vai bater na porta. Então, a gente já estava prospectando, já visitando umas e outras, e a oportunidade na Bioconvention, né, Léo, apressou a nossa ida lá na Eretes, e acho que aí já passa a pensar mais firme, né, vendo a infraestrutura, vendo todas as oportunidades, enfim. É isso. Pode deixar a mesa lá para gente, nós estamos chegando. Obrigado, bom te ver, Camila. Parabéns pela apresentação. Obrigada. É de uma leveza que nem parece que passou perrengue nesse tempo aí. Então, Pois é, ela falou muito Passamos. legal, também gostei. Se passamos, Léo. Não é E só a gente- empreendedor que passa perrengue, não. Quem trabalha com startup também. E o tanto que a gente sofre junto. Tem os filhos que a gente deixa no meio do caminho também, viu? Tem empreendedores que eu acompanho desde lá, né, do comecinho, né? Você fica naquela ansiedade, na torcida para dar certo. Você vê as histórias por detrás, né? Então, assim, são seres humanos que às vezes... Hoje está mais fácil, né? Assim, tem mais investimento, por mais, né, que nós estamos num momento de recessão, mas tem mais dinheiro no mercado, todo mundo já sabe o que é uma startup, todo mundo já sabe que as startups entregam, né? Mas lá atrás não era assim. Então, os empreendedores não tinham onde buscar recurso, né? E aí vendia carro, vendia casa, pedia desculpa para a mulher, para a esposa e assim, aposta em mim que vai dar certo, né? E aí a gente ficava, meu Deus do céu, é a vida dele, tem que dar certo, né? Então a gente acaba sofrendo junto e vibrando junto para que aquilo dê certo, porque a gente sabe do sacrifício que é, né? Das histórias que eles já passaram, né? Obviamente na realidade de todo mundo, mas... é o famoso, Eu falo né, aqui- tem que dar certo os primeiros, aí logo vem todo mundo atrás, né? Com a experiência, expertise, né? Então, é muito legal isso. Muito legal. Eu falo, Camila, aqui no programa de empreendedorismo, que quando a gente crescer, a gente ter dentro da nossa equipe uma terapeuta, né? Que eu acho que faz parte para ajudar os empreendedores. Nesse caso, seria muito bom. É isso mesmo. E aí, Camila, só uma pergunta assim de aprendizado, né, nosso do programa com vocês. Uma coisa que a gente vê muito, as equipes formadas por essas spin-offs, né, principalmente Iptec, não são muito multidisciplinares, né? Normalmente os pares são técnicos científicos. E aqui nos nossos casos pilotos incentivam muito isso, de trazer pessoas de mercado para a equipe. E o piloto que fez isso deu um salto exponencial, né, na parte comercial, e que o sucesso eu acho que vai ser muito em função disso. Só que foi muito assim, você tem que encontrar. A gente não tem uma metodologia de fazer esse match, né? Como vocês veem isso, dessa multidisciplinaridade? Como vocês têm alguma metodologia para isso? Anderson, eu vejo isso assim como algo imprescindível, né? Porque assim, a gente vê muitos empreendedores que se unem para formar uma empresa, que estudaram juntos, se formaram juntos, né? Tem a mesma formação, passaram pelos mesmos desafios na faculdade, vieram da mesma universidade, né? Ou seja, eles sabem a mesma coisa. No momento de um desafio, um olha para o outro, e agora, né? O que eu sei, você também sabe. Quem que vai ajudar? Se você traz um time multidisciplinar, não precisa nem ser, não estou falando nem só de pessoas de negócio mesmo, estou falando de pessoas que vêm de realidades diferentes, que foram submetidas a desafios diferentes, minimamente uma criatividade maior ali para resolver aquele problema vai existir,
né? Alguém que teve um pouco mais de contato com o mundo de negócios, né? Ou que tem uma habilidade para isso, né? Então, assim, a gente vê isso como algo extremamente importante. E mesmo as deep techs, né, as biotechs, que num primeiro momento tendem a ser mesmo mais um perfil científico, em algum momento vai ter que chegar alguém na empresa com um perfil mais de negócios e com expertise complementares. Seja para se juntar ao time de founders, né, como founders, seja, enfim, de maneira contratada mesmo, funcionários mesmo das startups. Mas, assim, isso é caminho sem volta, sabe? Tem que ter. E a gente não tem uma metodologia, tá, Anderson? A gente sabe que tem muitas venture builders que trabalham por aí nesse sentido de fazendo esse match. A gente não tem isso ainda. Obviamente, todo mundo fica olhando, né? O que a gente tenta de vez em quando é fazer essa ponte mesmo entre alguém que está querendo empreender com outro colega ali que também quer, ou alguma startup que está precisando, por exemplo, de um profissional de saúde, porque o time todo é da área de tecnologia, e a gente faz essa ponte, né? Mas é porque não é só ter um perfil complementar, é uma sociedade, né? E aí você precisa ter os mesmos princípios, os mesmos valores, está muito alinhado com os propósitos da empresa. Então, tem coisas a mais por detrás, né? De não ser só perfis complementares, né? Porque uma sociedade é um casamento, né? Você vai conviver, às vezes, mais com aquele grupo de pessoas do que com a sua própria família. Então, tem que dar certo, né? Tem que fazer dar certo. E eu acredito muito que é possível fazer dar certo desde que todo mundo tenha a mesma base, o mesmo propósito, o mesmo objetivo. Caráter, ética, que são coisas que, né, são muito importantes, né, e que todo mundo tem que estar, esses princípios básicos, eles devem existir primeiro, né, antes do próprio perfil complementar. Pessoal, temos mais perguntas, fiquem à vontade, levantem a mão. Pergunta vou ter infinita aqui para a Camila, mas gostaria que vocês também participassem, né, do debate. Tem muita gente boa aí nesse público pequeno, mas muito qualificado. Inclusive, o diretor do Léo teve te assistindo praticamente o tempo todo. Ele saiu muito recentemente, o diretor nosso lá da unidade que o Léo trabalha. Então, acho que não tendo mais perguntas, pessoal, queria agradecer mais uma vez por aceitar o convite, Camila, a felicidade de ver, né, a sua história se misturando com a história da Eretz e ver, com certeza, o seu perfil ter influenciado nisso, né? Deve ter convencido aí muitas pessoas que biotech vale a pena. Então, parabéns por você e pela instituição. Acredito que aqui com a Fiocruz a gente tem muita sinergia, muita complementariedade, né, pelas nossas unidades produtivas, pelas nossas unidades de BPL, pelos nossos pesquisadores, seja uma parceria institucional, seja uma parceria de mentorias específicas, que o que não vai faltar é conhecimento técnico em diferentes áreas aqui na instituição. Isso aí. Então, parabéns e obrigado, Celeste. Passo a palavra para você. Agradecer, foi excelente mesmo. A gente tinha uma expectativa muito positiva, mas foi além, assim, né? O seu jeito muito natural de falar foi muito interessante. É só agradecer mesmo e a gente espera muito fortemente que a gente, né, consiga estabelecer parcerias fortes aí e marcar uma diferença. Acho que a gente tem complementariedades fortes, a gente tem uma infraestrutura tecnológica muito forte na Fiocruz, por ter áreas produtivas. Eu estava também muito curiosa com a pergunta que a Lu fez, afinal, sobre a história da validação. Também gostei da sua resposta. A gente tem que pensar muito nisso, viu, Anderson e Cristiane, sobre essa história da validação das tecnologias. Enfim, excelente, só agradecer. Vou passar para o Krieg, que mandou várias mensagens aqui, como é que estava, não, sempre, né? É isso, espero que a gente consiga receber vocês no Fiocruz, né? O diretor de inovação, você, para visitar também as nossas instalações e a gente aproximar um pouco mais. Eu acho que parceria é crucial realmente para encurtar os caminhos, desde que inteligentes, ágeis, e os parceiros querendo chegar no mesmo lugar.
Com certeza, Celeste, foi um prazer, foi uma tarde, final de tarde super gostoso, contem comigo sempre, e irei pessoalmente, vou falar que vou tomar cafezinho, porque o Rio é muito quente, vamos tomar um suco, uma água, mas irei pessoalmente visitar vocês, e é isso, gente. A gente Obrigada. Tem gerado também. Ih, Pronto. o Benjamin aí! Olha o Benjamin com o Léo. Gente, que gracinha, Léo! Quanto Tá tempo, virando Léo? gente grande, Benjamin. Que coisa linda! Oh, meu Quanto, Deus. Léo? Tá no mudo? Quantos meses? Vai fazer 7. Olha só, a minha tá com 9. Olha. Eu falei que ano passado eu fiz 2 filhos, a Maria e o programa de biotecnologia, que eram meus 2 projetos de vida. Muito legal. Gente, o Benjamin tá muito fofo. Obrigada, Léo, por mostrar ele aí para nossa reunião. A gente tem uma Então, creche beleza. já no empreendedorismo, viu, Camila? Temos Olha vários só. filhos nascendo, estamos formando uma creche já. Que legal, que gostoso. Investir na nova geração. É isso aí. Obrigado, Camila. Gente, Fechamos com chave de ouro. Obrigada Com a todos os bem. Tchau, participantes gente. que ficaram até agora, são parceiros, né? Venham para a próxima, que sempre é muito interessante. Falou. Tchau, A próxima, gente. a princípio, Obrigada. a gente está esperando o Butantan. Vamos ver a experiência aí da área de inovação do Butantan, do Instituto Butantan. Então, obrigada. Tchau, gente. Tchau. Obrigada Obrigada. mesmo, super legal.